Boa noite. Bom, tem poucas pessoas, mas eu vou usar o microfone, porque senão eu forço muito a garganta, então facilita. Vocês já leram o nosso lar? Já? Bom, então nós vamos metade de falar do livro. Eu falo um pouco, vocês um pouco, tá certo? Já que vocês leram, então a gente discute. Ou a gente pode ler na sequência para buscar aprofundar. Bom, como vocês sabem, os livros de André Luiz são obras subsidiárias, né, da codificação. Os livros de André Luiz, Emmanuel, todos que vieram depois de Allan Kardec. Muito bem, André Luiz ele vem mostrar lances da vida espiritual que até então nós tínhamos informações, mas não tão precisas, né? Então, para mim, as obras de André Luiz ajudou muito a compreender mais ainda o Espiritismo. No século passado, que não faz muito tempo, o Hernani Guimarães de Andrade, que foi um grande parapsicólogo conhecido mundialmente, ele disse que as obras de André Luiz eram as obras mais revolucionárias do século, né? E ele é um grande estudioso. E realmente, quem estudar as obras de André Luiz vai ver a profundidade e a ampliação de conhecimentos inigualáveis. Depois que Allan Kardec codificou a doutrina, não é? Muito bem, então nós vamos começar falando das zonas inferiores, capítulo número 1. Diz ele: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Bom, aqui já tem uma novidade. Qual que é? Ele respirava. Fora do corpo, né? Existe uma certa dúvida se nós temos órgãos ou não fora do corpo, né? Do corpo físico. Então aqui ele está respondendo a essa indagação, como vai na sequência trazer outras demonstrações. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. E estas forças irresistíveis? Por que ele estava afeto a estas forças? De alguma forma ele tinha uma interação, né, com elas, alguma coisa assim, uma sintonia, né, com elas. O desajuste interno o tornava joguete dessas forças, né? Não são só elas que conseguem dominar o indivíduo plenamente, depende do estado do indivíduo, né? Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, né? Medo terrível senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Bem, o medo do incógnito nós temos, não é? Até um meio de preservar a nossa vida, o medo do desconhecido. Bom, esse medo ele pode ser acentuado ou não, dependendo do nosso estado interior, de insegurança, de conflitos. Então as coisas podem se apresentar mais graves do que são, não é? Agora, não só isso, vamos pensar que onde ele está tem pessoas como ele, desencarnadas, que chegaram lá através do sofrimento, da novidade de não esperar aquilo que está acontecendo,
Então, como que fica este ambiente? Né? A exteriorização de pensamentos. Isto no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai explicar melhor as zonas purgatoriais. As zonas purgatoriais, nessas regiões inferiores, as pessoas exteriorizam os tormentos que estão vivenciando e este ambiente se torna bastante pestífero, desequilibrado, nocivo, perturbador, né? E de alguma forma, o retrato de como o indivíduo se encontra por dentro. Então, ele aqui nesse primeiro momento, ele não consegue entender estes fenômenos. Não é só o medo que vem de dentro, né? Existe uma interação com um meio ambiente bastante perturbador. Quando nós estamos diante de uma situação ameaçadora, isto provoca uma reação em nós, né? De defesa, de fuga, seja lá do que for. Mas vamos adiante. Bom, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Essa questão do desânimo aqui. Provavelmente a situação que ele se deparou no umbral começou a evocar dentro dele as perturbações, as coisas dele não resolvidas, né? E, junto com a interação com o meio social, com o meio ambiente, vai trazer esse desânimo. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Bom, esses lamentos são de pessoas como ele, que estão lá experienciando a mesma situação, né? Quando não, também os obsessores, assustando mais ainda eles, por conta do desequilíbrio, da falta de defesa pessoal, para não se deixar abater. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Imagina como que esta falta de preparo. Uma vez o Sérgio Felipe falou que quando nós não temos ligações nervosas de situações desconhecidas, quando nós passamos pela situação, nós não sabemos entender, não dá para entender o que está acontecendo, porque nós não temos informação, né? Nós não temos ligações nervosas que permita compreender aquilo lá. Uma pessoa que é cética, materialista, que não acredita na vida depois da morte, ela provavelmente vai ter dificuldade de adaptação. Por quê? Na mente dela não existe essa coisa nova. Então, quando ela se depara com aquilo, o que acontece? Percebe? Então, isso provoca um desajuste na pessoa. Tanto é que nós vamos encontrar, tanto nesse livro como em outros, os crentes negativos e os que dormem. Vocês lembram dessas denominações? Então, por exemplo, os crentes negativos são aqueles que, quando estavam encarnados, não acreditavam na vida após a morte. Então, isso é uma crença negativa que gera uma auto-hipnose. Quando a pessoa desencarna, como ela não acredita que existe vida depois da morte, ela entra no estado de hipnose, ela fica dormindo. Só que esse sono não é um sono tranquilo, né? Porque ela fica revendo todas as coisas erradas que ela cometeu. Então eles ficam vivendo verdadeiros tormentos. Olha a força dos nossos pensamentos. Então, daí a gente também pode estender a reflexão para a pessoa que é muito apegada a algumas coisas.
A mente é um imã. Não dá para controlar. A pessoa é arrastada para a situação, para o objeto do seu interesse. Aí nós vemos a importância de ampliar bastante os nossos conhecimentos, né? Junto com as nossas ações, para que a gente tenha mais recursos para entender a vida. Mário, Pois. os crentes negativos, esse sono, eles nos tipo de uma autopunição para não acreditar que é uma auto-hipnose, isso. E eles mesmos se auto-hipnotizam, né? Auto-induzem. Então ele está esperando nada. Então quando ele sai fora do corpo, há uma negação daquela realidade. Uma negação. Né? Então a pessoa ela entra nesse estado de sono, porque o que é esperado é um sono eterno. Certo? É muito interessante a hipnose, né? Por exemplo, a alucinação visual. A pessoa vê coisas que não existem. Então, uma alucinação é ver algo que não existe, né? Não tem um objeto que nós estamos pensando. Então, se você fala para ela que na frente dela tem uma árvore maravilhosa, quando ela está hipnotizada, ela vai ver essa árvore. E essa árvore é ela que está criando totalmente. Como tem experiências, acho que eu já falei aqui da outra vez, a pessoa pega uma caneta, encosta na pele da pessoa, falando que é um cigarro, e na hora sai uma bolha. Né? Olha a autoindução. O que a mente provoca. Né? Bom, vamos lá. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. O que são essas formas diabólicas? É o diabo? Formas de pensamento? Quem mais? As culpas. As culpas, formas de pensamentos, que mais? Eu ouvi falar aqui que muita gente tinha lido o livro Nosso Lar. Como que é? Obsessões? Obsessão é perseguição. Ele está falando de formas diabólicas. Rostos álvares. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Olha, não vai ter avaliação, nota final, né? Vale chutar, vale perguntar para o amigo do lado, tudo isso. Então, você viu o subconsciente, porque então ele se autodestruiu, né? Mas ele estava vindo fora, formas diabólicas. São os outros encarnados que estavam no mesmo ambiente que estavam ali no Então, formas diabólicas por quê? Porque vai deformando pelo espírito. A própria culpa, a própria consciente vai danificando pelo espírito. Até tem formas de animais, por exemplo, isso. Ou forte, estilo extremo. Então tá aí, a pessoa causa essa alteração no seu perispírito, né? Deforma. Vocês assistiram o filme Máscara? Assistiram? Vocês lembram quando Jim Carrey? Quando ele coloca a máscara, como ele é do bem, a máscara fica bonita, fica legal, né? Quando aquele outro personagem do mal coloca a máscara, acentua a maldade dele, né? Então é isso. O indivíduo, quando sai fora do corpo, na desencarnação, o choque, o desequilíbrio, ele começa a expressar isso no perispírito dele. Então essas alterações são as mais diversas e absurdas que nós não suportamos ver, como nós vamos ver no livro Os Mensageiros.
quando André Luiz está vindo com o benfeitor, Aniceto, para a crosta, e André Luiz vê algumas formas bizarras, o benfeitor fala, não faça descrição, para que os homens não fiquem imaginando como é. Porque só a nossa imaginação, só a criação mental, já pode ser perturbador. Né? Então vocês imaginam como deve ser. A Ivone Pereira, ela fala um pouco alguns casos que dá para a gente entender. Então, por exemplo, ela está fora do corpo e ela vê alguns desencarnados, obsessores, tal, que estão ligados ao carnaval, principalmente na época do carnaval, que ela viu esses espíritos, então aquelas roupas listadas, tal. Então você imagina um cara de 2 metros de altura com a cabeça desse tamanho. Ele provoca essa alteração no perispírito. Então é uma coisa desconcertante. Você olha aquilo, apavora. Alguém já viu alguém com macrocefalia? A cabeça é enorme. Desconcerta. Quem não está acostumado, você vê, choca, foge dos nossos padrões. Como ele fala também, a Ivone Pereira, de pessoas com a cabeça enorme, com o corpo desse tamanho, pequenininho de tudo. Né? Então são alterações que a pessoa provoca no perispírito para assustar os encarnados. Agora, isso daí é figurinha, né? No caso, por exemplo, do Exu e da Pombagira, é uma alteração do perispírito. Não são entidades que existem daquele jeito. Então, pela idioplastia, pela força mental, eles vão sendo alterados, ou o Exu, ele pode estar amando de um obsessor pior do que ele. E esse obsessor vai hipnotizá-lo para que ele ganhe aquelas formas. Então, olha a plasticidade do perispírito. Aí a gente vê por que a gente somatiza. Então, se nós ficamos nervosos demais, alterados, aí começa a doer partes do corpo. O impacto das emoções, das energias no nosso corpo, como vai alterando. E também a gente poderia pensar no seguinte, né? Olha como nós estamos e veja o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo coisas legais para o nosso corpo? A Louise Hay, que trabalha bastante com padrões de pensamentos, ela fala alguma coisa nesse sentido. Tem gente que programa a morte dele. Como? Se ela tem, familiares que morreram aos 50 anos, ela começa a abrigar a ideia de que ela também vai desencarnar aos 50 anos. Então é como se fosse uma programação. Então ela pode precipitar a desencarnação. Então que tal a gente alongar? Eu já venho há muito falando que eu quero chegar aos 100 anos. Né? Nada de morrer cedo. Primeiro porque a estatística está aumentando. E a média vai ser de 100 anos por aí de idade. Quanto mais tempo nós aproveitarmos aqui, a nossa estada aqui, para melhorar, mais avançamos. Não é? Tempo deveria Olha, estão falando que lá para frente vai viver mais de 100 anos. 120, 130, 150. Medicina, né, avançando. Sim. Isso é o cálculo que os médicos estão fazendo isso, porque tem células tronco, então, tecnologia, então, e a gente também se cuidando, né? Pois é. Não, então, veja, à medida que a gente começa a se cuidar, nós estamos vendo os efeitos dos pensamentos. Nós temos muitos pensamentos que vêm coisas que vêm do inconsciente que são torturantes, perturbadores. Olha o impacto que as nossas células recebem das nossas ideias, constantemente. Agora imagine estas ideias harmonizadas, de confiança, de alegria, de fé. Como que vai melhorar a nossa saúde? O questionamento que você falou dessas figuras diabólicas, essas formas de pensamento, e assim como aqui na Terra tem essas curas milagrosas também que se falam, né? Poderia também ser através do pensamento. Então, algumas curas, os benfeitores vão atuar no perispírito, né? Porque é aí que começa a coisa, no perispírito. E dizem que a homeopatia também, ela
atua nas energias, né? Eu não sei direito, mas eu sei que eles são nas energias. Está ligado mais ao perispírito do que ao corpo físico. Muito bem. Então, essas formas diabólicas são as alterações perispiríticas que nós podemos sofrer, né? Veja que às vezes nós vamos alterando o nosso corpo. Vocês já viram aqueles casais que parecem irmãos? Olha a sintonia, né? Então, vai alterando as formas. Como tem aqueles que parecem... imagina, né? Não parece nada de oposição. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. Essa neblina, essas energias, são as formas, pensamentos dos desencarnados, né? Como pode ter também 12 encarnados que vão para estas regiões. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, onde pular. A esposa, os filhos, perderam toda a noção de rumo. Alguém poderia questionar, não é? Mas e a divindade não acolhe o desencarnado? A bondade divina não está, não socorre? Mas Deus não é misericordioso? Não é a bondade suprema? Então. Mas é uma forma de aprendizado deles também, né? Mas aí não é maldade de Deus? Não, só foi a partir do momento que você quiser realmente isso até Deus for, gente. Não vai chegar e falar, não, tá, você está sofrendo, né? Se você não quer, não vai mexer. Acho que a generosidade é imensa, deve ser para que a gente peça socorro e ajuda, eu preciso de ti, né? Assim, do ponto de vista assim, religioso, né, talvez um pouco paternalista e piegas, parece que Deus devia socorrer as pessoas. E assim também, quando vem esse apelo que Deus deveria nos socorrer, tem um pouco das nossas projeções, o medo que aconteça conosco, né? Então, cadê a bondade de Deus? Do ponto de vista do ego, a bondade de Deus seria atender os nossos caprichos, né? Isso seria a bondade de Deus, acudir os nossos sofrimentos. Mas, não vai ser completo, né? Eu aprendi isso pensando e parando nesse ponto. Seja feita a tua vontade, assim na terra, não a nossa. Eu tenho uma neta que a gente faz o evangelho, então, pequenininha falava, seja feita a minha vontade, assim na terra, para tudo. Não é a sua vontade, sim a vontade de Deus. Porque nem sempre o que nós queremos, não é então Deus não vai atender aquele pedido que vai ser muito. Olha, nós estamos aqui falando isso e a gente está esbarrando um pouco no antropomorfismo, né? É como se Deus fosse um senhor, um ser humano, punindo ou abençoando ou coisas do tipo, como se não houvessem leis. Então a gente vai ver que existem as leis, que a bondade de Deus socorre dentro das possibilidades, respeitando as leis, etc., né? Então, se a pessoa está passando por uma situação dessa,
tem os seus motivos. A gente pode usar de ilustração. Nós vamos ver aqui o caso daquela parteira que cometia abortos que não foi socorrida em nosso lar. Por quê? Porque ela ainda não tinha mudado o comportamento. Se ela fosse acolhida em nosso lar, ela seria a causa de perturbação, não é? Então, isso choca, mas espera, e a caridade, e o amor? Sim, mas a pessoa não está preparada. Mas sim, mas Deus é amor. No entanto, se essa pessoa entra num lugar organizado, ela desorganiza, ela perturba. Então, ela não está pronta para receber ajuda. Ô Mário, em grande parte não quer ajuda. É como se for hoje na Cracolândia lá ver quantos querem ajuda. Para isso aquilo é um paraíso. A pessoa que está em jogo, sexo, etc. Para eles aquilo é um céu. Então, peraí, eu se senti perturbado no nosso lar. Lá está paz. Então, para eles é melhor, para eles, né? Na consciência deles é melhor ficar no umbral mesmo. Sim. É como você falou, você veja, é um paradoxo. Mas, infelizmente, o usuário, ele vai ser curado pela dor, pelo extremo sofrimento do uso da droga. Porque ele é convidado a sair daquilo pela inteligência, pelo bom senso, mas ele não quer. Então, o prazer, ou o vício, ou o desejo é tão grande, é maior do que outras coisas. Então, infelizmente, vem um sofrimento exacerbado que vai fazer a pessoa acordar. Foi. Qual a proporção de maldade entre lá e aqui? Qual a proporção do quê? Entre maldade e bem. A proporção lá dos desencarnados é a mesma proporção aqui na Terra? Acho que lá é pior. É pior? É pior. Então, aqui nós temos a bênção, entre aspas, da justiça, das regras sociais, da polícia. A polícia. Lá você não tem isso, assim, depende. É claro que os malfeitores estão fazendo tudo sob a supervisão dos benfeitores. Não é que os benfeitores estão supervisionando o sofrimento, né? Mas eles fazem até onde o indivíduo que está sofrendo tem débitos para ser ressarcido. Agora, o absurdo da atrocidade é inimaginável. É inimaginável. Então, por exemplo, você pega a ideia religiosa, do lunatismo religioso, quando fala do caldeirão, do demônio lá, queimando, né, o indivíduo, nós vamos ter informação que isso daí é água com açúcar, diante do que acontece, dos absurdos. Você pega pessoas que estão escravizadas de obsessores há 50 anos, 100 anos, sofrendo ininterruptamente. Mas aí não é um sofrimento físico, né? Porque o físico não vai sentir. Sim, mas no perispírito ele sente as alterações, ele sente dor também. Então ainda nós não sabemos direito como é isso, né? Por exemplo, quem já foi numa sessão mediúnica e escutou lá o depoimento do desencarnado, você vai ver. Aquilo lá, olha gente, eu acho que, eu não sei, é que não dá para eu fazer, né? De vez em quando pegar o meu cliente e falar, olha, vou te levar numa terapia de choque, você vai ficar curado. E assistir uma sessão mediúnica, onde vem um espírito que eles trazem do umbral ou tiram do cemitério, que está sofrendo horrores. Só um pouquinho que a gente escuta aquilo lá, já... Para mim isso sempre foi muito terapêutico. Sempre, sabe quando você leva uma de 200 você sai do sono e acorda? É assim. Ô Mário, e esse umbral, a dimensão do umbral onde o André Luiz estava era relativamente light comparado ao que eu te li por aí. Tem umas profundidades bem maiores, assim, que é bem pior. Mas ele era até light. Mesmo o Vale dos Suicidas é bem pior do que esse umbral. Vale dos Suicidas. O senhor já leu o Libertação, né? Sim. Dizem que esses muito mal, eles acabam virando vozes, né? Eles perdem o perispírito. A forma. Eles perdem a forma, não o perispírito. Mas perdem e viram vozes. Isso. Talvez a gente chegue lá, se a gente conseguir. Vamos ver, né? Bom. Mas tanta maldade assim não está errado assim, não. Tanto aqui quanto lá, não está. É assim, se você questionar um bandido, um psicopata, você vai falar, mas por que tanto mal? E fala, por que não? Mas por que sim? Por causa do desequilíbrio, por causa do egoísmo. A humanidade está tão ruim assim. Não, aí que está, e a gente entra em outros estudos.
Tem espíritos reencarnando de regiões inferiores, que não reencarnam há séculos, e que então eles trazem esse comportamento totalmente desequilibrado, mas eles estão recebendo a chance de acompanhar o progresso do planeta. Então isso se explica. É um número muito grande de espíritos que não reencarnam, que vivem em sociedades absurdas de maldade, e quando reencarnam eles trazem tudo isso, que eles vivenciam lá. Então é uma coisa temporária, que está sendo limpado na Terra. Bom, o receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, entrei no sepulcro. Ele se desprendeu no cemitério, né? Então imagina o choque, se você vê o seu corpo lá e também não esperava a morte, que continuasse a vida. Então olha o choque da pessoa. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Pois é, algumas pessoas às vezes falam isso, né? Como parar de pensar? Não dá. Depois que nós adquirimos o pensamento contínuo, é contínuo, não para nunca. Pois não. Eu fugi um pouco do assunto, né? Que tocou nesse assunto do cemitério, da maldade, né? Eu não sei se todo mundo viu assistir um filme que é aquele Michael J. Fox, aquele que fez o Back to the Future, o De Volta para o Passado. Ele tem um outro filme dele, que chama assim The Frighteners, né? Que ele tem uma cena que é num cemitério, e a história é mais ou menos assim: o personagem dele é um clarividente, e que ele está ganhando dinheiro às custas de resolver casos nas casas das pessoas, né? E aí quando ele vai no cemitério, tem o sargento americano, tem os pastores, tudo parado lá no cemitério, né? Quer dizer, eles não saíram do cemitério. E o engraçado é que o que as pessoas eram em vida, elas estavam vivendo no cemitério. O sargento estava lá, de sargento, botando ordem no cemitério. O médico estava lá de médico, vivendo aquela vida de médico. Aí você tinha um sujeito lá com um tiro de bala na cabeça, né? Isso cai na questão do espírito, né? Que a gente passa para o outro lado com as marcas do que a gente viveu em vida. Sim. E o mais interessante é que todo mundo estava ali com as suas profissões, né? Quando eles deixaram a vida. Mas tinha também, por um certo ponto de vista, não era tudo maldade, né? Você tinha lá os maus sujeitos. No caso militar, né? Que ele estava lá ainda com aquele garbo de militar, né? Colocando ordem nas coisas. Colocando ordem no negócio. E brigando com o clarividente. O que você está fazendo aqui? Você não vai ganhar dinheiro no cemitério, não. Eu acho que eu sei, eu assisti esse filme. Bom, de início as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Olha só, a bênção do sono. Imagine que ia ficar, ele ficou 8 anos no umbral, praticamente sem dormir. 8 anos. Desculpa, de novo nesse assunto, né? Sim. Eu tive um amigo meu que recentemente ele desencarnou, né? E isso me preocupa muito, né? Quanto tempo que ele fica nessa perturbação? Porque, por exemplo, o André Luiz, né? Inclusive é comentado no livro que ele é caracterizado como suicídio inconsciente, né? Isso, é aqui mesmo. E 8 anos, né? E quando você lê o livro, você vê que não era um mau sujeito, né? Como todo mundo não era santo, né? Mas 8 anos é muito tempo para ficar uma... Mas então, eu acho que essa informação do Espiritismo, no caso aqui André Luiz, é um alerta muito convidativo para a mudança, para refletir sobre a vida, né? Aí que está. Sabe o que acontece? Ainda eu estava lendo uma mensagem hoje de Joana Bianchi, que eu vou falar amanhã no programa. Ela estava falando da seriedade com que nós temos que estudar no Espiritismo dessas informações.
Porque nós vivemos numa ilusão de realidade. Então, assim, os nossos apelos emocionais, o nosso sofrimento. Então, quando nós vemos um caso desse, nossa, coitado, mas espera, o que ele fez da vida, ou o que nós estamos fazendo da vida para acordar? Para aproveitar essas informações, para dar uma guinada, né? Invariavelmente, nós queremos dar sequência às nossas tendências, aos nossos vícios milenares, que estão entranhados na personalidade. Então, isso daí é um despertar mesmo, é um despertar. Olha, é interessante, né? Aqui nós temos algumas amenidades para lidar com situações e pessoas, que quando a pessoa desencarna, não necessariamente é assim, não. Ela se depara com uma realidade para despertar mesmo, é um choque, para sair da loucura da ilusão. Mas tudo isso eu vejo nos livros de André Luiz, essa abordagem, esse esclarecimento que vem mostrar um outro paradigma de realidade. Bom, então ele fala do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Esses monstros, eles fazem o mal mesmo. Então, em questão de perversidade, de crueldade, é lá que está a escola, não é aqui. Não é? O que a gente vê por aqui é café pequeno. Reconhecia, porém, a esfera diferente a erguer-se na poalha ou poeira do mundo, e todavia era tarde. Isso daqui dá uma mexidinha, sabe? Será que é tarde para nós? Será que nós vamos deixar passar ou vamos aproveitar? Ele, naquele momento, não podia fazer mais nada. Nós aqui ainda podemos. Né? E, e mesmo essa nossa reflexão, um percentual bem grande fica em cima só da reflexão. Né? Sobra pouca coisa para a mudança de comportamento. E aí a gente vê o compromisso que nós temos conosco. Num outro livro de André Luiz, que há uma sessão mediúnica, eu já falei isso aqui, ele fala, se os encarnados pudessem presenciar isso, eles mudariam completamente a conduta deles, de ver ali desencarnados estrupiados sendo atendidos. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se, bom, já li. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Bem, aqui no planeta, nós aprendemos a dar valor a estas questões com primazia. Isso é o principal. Você tem que ser objetivo, porque senão você está alienado. O que é objetivo e o que é alienado? É claro que a gente não vai viver pensando só no mundo espiritual. Nós estamos aqui, nós temos que interagir com todas essas questões. Mas nesse momento se torna secundário. Então, será que nós sabemos fazer essa separação do que é secundário, do que é primário, do que é prioritário? Né? Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos. Parece para nós que essa é a realidade. Algumas pessoas adotam isso e pautam a sua vida baseado, né, nestas ideias, nessas posições. Né? Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos. Aqui vem a necessidade de nós aprendermos, com o Espiritismo já há muito propõe isso, que nós somos espíritos. Eu estava lendo
Allan Kardec, não sei que livro que é, que ele estava enfrentando uma situação muito difícil e ele recebeu a instrução do Zéfiro, que era o mentor dele, ou que assessorava ele, falava: quando você estiver numa situação dessa muito difícil, se coloca na posição de espírito que você é. Então, quando ele se coloca na posição de espírito, ele sai da condição humana limitada, da identificação com o ego, e tem uma visão mais ampla da vida, uma visão de imortalidade, de infinito, de saber que tudo aquilo lá vai passar. Porque nós superdimensionamos os nossos problemas, superestimamos, eles ficam grandes demais. E aí parece intransponível. Então, quando nós pensamos numa perspectiva mais ampla, aquilo fica pequeno. Por exemplo, quer ver um exemplo de exercício? Quando você se sentir muito aflito numa situação que parece intransponível, você pode se imaginar, deita, relaxa, imagina que você está saindo fora do corpo e que você está volitando, você vai se distanciando da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, até transpor a Terra. E você olha a Terra lá de longe, aquela bolinha azul, e aí você pensa no seu problema. Vê como você modifica a dimensão que dá para o problema. Isso pode ter um efeito muito significativo. Como? Essa Terra é um ponto, mas um problema. Pois é, ele sumiu, desapareceu. Desintegrou. Uhum. Quem se choca são os astronautas. Como? Os astronautas que não vão para o espaço, tem choque. A gente é inteiro. Nosso ego acha que é o centro do universo, a gente é nadinha. Uhum. E quando a gente fica muito no problema, a gente não consegue solução. Porque as coisas tem uma janela, tem uma porta, parede, tem várias situações. Isso é a nossa mente o que faz. Você veja a perturbação que o indivíduo perdeu o fio da meada. Ele não consegue mais discernir. Está tudo confuso, tudo junto. Bom, que mais? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Essa fé... Bom, mas não é só isso, né? Tem algumas experiências que mostram. Uma pessoa na iminência de sofrer um acidente, ela ganha um estado de consciência ampliado que ela vê toda a vida dela em segundos. Ela avalia tudo rápido, né? Olha essa ruptura da consciência, a ruptura com os limites, que ganha essa visão do todo. Isso é no momento do acidente ou... Não, na iminência de, na possibilidade de. Né? Então a pessoa, isso pode mudar. Por exemplo, o pessoal que tem EQM, experiência quase morte. A pessoa muda toda a vida dela. Ela vê o corpo dela lá, está flutuando lá. Nossa, dá uma guinada. Quem quiser, tem um livro do Dr. Raymond, Vida Após a Vida. Está na livraria para pegar emprestado. Aí, legal. Eu não sei se ele quer vender já. Eu ganho comissão disso aí. Essa você vai perder comissão. Bom, mas ganha bônus horas, né? Não, ele vai perder também porque ele não vendeu o livro. Ah, é? Também o pessoal está punindo. Bom, de fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Né? É o descaso que muitas vezes nós damos, a banalização de várias coisas, pelo nosso engajamento no sistema, nós somos engolidos e perdemos a autonomia, perdemos a escolha, né? Fica muito limitado.
Aí que está, gente. O quanto nós priorizamos estas condições que são libertadoras. E eu vejo assim, esta priorização não vem trazer alienação, ao contrário, vem trazer mais lucidez no relacionamento com a vida. Quanto mais lúcido nós estivermos, menos alienados, e nós saberemos dar o valor devido a cada coisa. Cada coisa. Então, a pessoa com fé, certamente quando vem a tempestade, ela pode ter as suas crises, mas existe uma força alimentando ela para suportar aquilo lá, né? Então essa força evita que ela adoeça, que ela pereça, que ela fique depressiva, etc. Nós ainda não sabemos lidar com isso, como um medicamento ou a luz para mudar muitas coisas da nossa vida. Então, olha só, ainda vem a necessidade do sofrimento, no caso dele, 8 anos de umbral, para pensar na importância da fé. Então, até quando nós precisamos ainda desse instrumento, desse recurso? Né? E não investimos mais na conquista de tudo isso. Investir mais. Bom, identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. É como algumas pessoas que estudam os livros espíritas ou outros livros para mostrar para alguém, para apontar o dedo no nariz de alguém. Viu? Olha o que o Espiritismo fala. Você viu aqui, se você não fizer o que vai acontecer? Nós demos para os outros e não para nós. Né? Será que adianta? Então, assim, muitas pessoas... Eu tenho uma prima que ela foi estudar teologia para discutir com o irmão dela. 4 anos de teologia. Só para esfregar no nariz dele algumas coisas da Bíblia. Mas posso falar uma coisa? Pois não. Nós, kardecistas, né? A gente não precisa mostrar nada para o outro, nada. Porque as outras religiões, elas querem impor a maneira que elas pensam, que elas acham, aquilo que elas acreditam, né? E nós não, a gente simplesmente segue o caminho e pela nossa transformação, os outros, aí vem perguntar e quer saber, não é assim? Mas tem muitos espíritas. O Allan Kardec já falava que ele era contra o proselitismo. Por quê? Porque tinha espírita que fazia proselitismo, que impunha a doutrina aos outros. Então, tem gente que faz isso, entendeu? A proposta é não fazer isso, sem dúvida. Até no livro, no estudo que nós fizemos, apareceu o caso de uma senhora espírita que faleceu, e até o colega que falou com relação ao bem e ao mal, que a pessoa fica sofrendo. Na verdade, a pessoa ela não é que ela está sofrendo, ela não enxerga porque ela não aprendeu a enxergar, né? Essa senhora ela era espírita, ela frequentava as sessões, ela ajudava na casa, então ela achava que por isso, quando ela falecesse, o mentor da casa ia recebê-la. Ela passou anos com as pessoas indo lá para recebê-la, ela não queria enxergar ninguém, só o mentor da casa. Ela trabalhava para fora, mas trabalhava dentro dela, melhorar. Pois é. Bom, em verdade, não foram criminosos, no meu próprio conceito, a filosofia do imediatismo. Olha só o imediatismo. Nós estamos tão entranhados nisso que às vezes nós não percebemos que nós queremos tudo de imediato, resolver as coisas, a felicidade, tudo queremos para agora. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. É o que acontece com todos nós, não tem nada de absurdo, de diferente. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade no meu tempo, organizar o lar,
conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica no meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me dizia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Esse sentimento de tempo perdido, que nós aqui não conseguimos ainda muito bem sentir, depende, alguns sentem ou não, mas quando a pessoa desencarna, isso vem de forma mais dilatada, não é? Parece que a pessoa ganha mais consciência do todo, daquilo que ele fez e não fez, do programa. Imagina fazendo toda esta equação, como que a mente da pessoa fica, não é? Então, aqui quando nós estamos absorvidos nesse sistema social, parece que nós estamos fluindo naturalmente com a vida. Nós estamos ali. Olha, eu estou aqui no centro espírita. Qual o problema? Né? Mas como que é meu comportamento lá fora? Como é meu comportamento comigo mesmo? O lance que está mostrando aqui é o seguinte: não adianta a gente racionalizar. O que é a racionalização para a psicologia? É quando nós justificamos uma coisa errada com um raciocínio supostamente lógico. Então, qual é o raciocínio lógico? Não, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito. Né? Quando sobra meu tempo, eu faço isso, aquilo, são justificativas. Não adianta ficar racionalizando. Nós temos que ultrapassar isso daí. Sem neurotizar. Sem neurotizar. Porque tem gente que aí sim fica alienado da vida. Né? Muito bem. Eu não entendi, Mauro, o que a gente pode fazer, o que se deve fazer então? Olha só, essa sua colocação joga um seguinte questionamento. Talvez nós devêssemos formar um grupo de estudo ou de discussão sobre essas coisas. O que nós estamos fazendo ou não fazendo? O que pode ser melhorado? Talvez nós devêssemos escarafunchar a nossa mente, tirar os entulhos que tem aqui dentro, para começar a ver. Discutir as nossas justificativas, as nossas omissões, percebe? Desenvolver uma condição crítica de como nos encontramos. Fazer terapia, né? Aí seria, digamos, não é terapia, porque seria um autodescobrimento. Sabe, mergulhar em questões nossas para poder adentrar. Eu acho que o Espiritismo traz ferramentas fantásticas para essa possibilidade. Nós não utilizamos de forma adequada, não utilizamos de forma nenhuma. É difícil de encontrar grupos de estudos que aprofundem, sabe? Fica muito no intelectual, muito no intelectual. Então a gente tem que ver alternativas. Então, seria assim, por exemplo, um é egoísta, o outro é vaidoso, o outro é orgulhoso. Ou a mesma pessoa tem tudo isso. Egoísmo, orgulho, vaidade, babá. São as mazelas que a gente traz a partir do momento que a gente vai descobrindo, tendo consciência e se modificando, já é uma coisa dentro da nossa bagagem em tudo que é. Então, sim, é isso, né? Como? Usou cloro para precisa de alguma coisa bem forte, viu? Bem forte, para ir tirando tudo. Eu acho que, assim, desculpe, né, de fazer essa generalização, eu acho que nós deixamos a desejar. Que nós não estamos aproveitando. Será que a gente precisa da iminência da morte, de uma doença grave? O que a gente precisa para acordar, para sair disso? Por exemplo, o quanto nós estudamos? Muito. Estou falando de estudar muito, não estudar pouco. É ampliar os nossos conceitos de vida, ampliar os nossos conceitos, preconceitos, o conhecimento geral, ampliar dentro do possível. Né?
Allan Kardec, a compilação que ele fez, a codificação, ele colhia informações do mundo inteiro, psicografias, material, classificava. Então, eu acho que a gente tem que ampliar, aí tem que ter um interesse de adentrar nesses conhecimentos. Material não falta. Você pega as obras... Ele deixou um monte, né? Então, quem? Kardec. Sim. Então, ele deixou a obra inteira para a gente estudar e se aprofundar. Bom. É mais interessante, não é mais interessante, mas melhor investir na gente do que investir na relação com o outro? Não, eu acho que não, porque sem o outro não dá para a gente crescer. A gente tem a relação de interdependência. Não, mas eu concordo com ele no sentido assim, é preciso primeiro ser amado que amar o próximo. Sim. No sentido de melhor mas é bom não excluir o outro, né? O que eu quero dizer que o outro é a caridade, não a relação. A caridade é mais importante ou o aprendizado interno. Amor também. Assim, não dá para a gente fazer uma coisa estanque. Bom, deixa eu primeiro dar uma amada em mim mesmo. Quando eu estiver legal, aí eu vou encontrar o outro. Ao mesmo tempo. Então, porque com o outro eu vejo, às vezes eu sou mais simpático com o outro do que comigo. Então tem gente, aí você vê o disparate, que a pessoa quer ser mais boa com os outros do que com ela. Então como é possível? E aí ela não vê que às vezes ela está dissimulando, está sendo hipócrita, etc. Agora, por exemplo, o quanto nós, de alguma forma, mapeamos o nosso comportamento, os nossos equívocos, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, sabe? O quanto nós conhecemos tudo isso. Bom, está na hora do café ou como que é? Está na hora do café. E se mais depois eu tomo café? Quer ficar até o final, depois no final tomar um café? Porque democracia aqui, vamos ver. Eu acho melhor fazer um intervalinho. Intervalinho. Dá uma... Senão só vai esfriar, mano. Então, legal. Então vamos nessa. Bom, continuando. Ele diz o seguinte: tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Eu lembrei aqui de uma parte, na página anterior, ele fala de que fora filho de pais talvez excessivamente generosos. Bom, ele tinha uma família. Como nós sabemos, a família não se forma acidentalmente. Então, ele está falando dessa família bacana. Muito bem. Provavelmente fazia parte de uma programação. Agora, pelo que está dando a entender, parece que ele não aproveitou muito bem isso. Porque ele tinha essa família, mas era egoísta. Era só para ele e pronto. Né? E aí cai, então, na seguinte reflexão. Algumas vezes a pessoa, ela não tem uma família estruturada para ela aprender alguma coisa. Tá certo? A se estruturar sozinho. Enfrentar a desestruturação, falta de afeto, de diálogo, etc. Né? Alguém que às vezes negligencia isso, que desdenha, que você pega um pai que ele prioriza mais o trabalho do que os filhos, ou do que a esposa, ou os bens que ele conquiste, então, e às vezes deixa os filhos à míngua, e a esposa, etc. Então ele está cultivando o quê? Ele está cultivando tempestade, e depois ele vai colher. Então, será que ele soube aproveitar essa boa família, essa família estruturada que ele tinha? Né? Parece que não. Então, quando nós nos deparamos com uma família que tem as suas dificuldades, em vez de só se queixar, começar a questionar o que está por trás daquilo lá.
não se deter somente ali nas restrições, né? O que está atrás disso? Então, essa família desestruturada pega mais em que na minha personalidade? Então, eu posso me queixar mais da falta de afeto. Então, provavelmente eu tenho algum problema na área da afetividade. Eu posso me queixar da questão da comunicação, do diálogo, seja lá o que for. Então, aquilo que me toca é a área que eu preciso mais trabalhar. Então, olha só, tiver a paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. E não é um pouco assim? Nós temos a nossa família quase como uma propriedade, né? E aí vem o apego. E muitas vezes a castração, como diz a psicologia, a mãe que castra os filhos, que não deixa eles crescerem, que poda o desenvolvimento e por aí afora. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Às vezes esses que estão na angústia pode ser os nossos amigos próximos ou parentes, mas que mesmo assim escorraçamos. Não queremos proximidade, etc. Parece, né, às vezes, que a nossa família é estanque, é aquele núcleo que não pode ser perturbado, que tem vida própria, que não interage. É um modelo de família que nós temos que não tem muita fraternidade, não tem muito universalismo, né, de ver de uma forma mais ampla. Porque essa família é temporária. Daqui a pouco a gente muda a forma da família. Possuíram um lar que fechei a todos, tal, deliciar ali com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. A família humana. Família humana. E essa família vai aumentando cada vez mais, né? As pessoas vão entrando em nossa família, nós vamos entrando em outras famílias, nós vamos nos aproximando, e aí nós vamos caminhando para a universalização da família. Nós vamos ser uma família só. Mas parece tão difícil, né, ainda. Já com os nossos, que a gente está há muito tempo com eles, já briga por espaço, controle de televisão, né? Imagina morar com um estranho. É um pouco mais exigente, né? Enfim, uma flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Olha que legal isso. O clima das realidades eternas. Aqui parece que é tudo para nós, né? E é tão limitado, é tão finito, tão pequeno, que aqui nós não conseguimos viver essa eternidade. Nós estamos já, não tem, os orientais não falavam do grande agora? Do grande agora, esse agora é eterno, isso daqui nunca vai mudar. Isso é permanente, né? Então nós temos a impressão que vai acabar. Que vai acabar as transformações que nós vamos tomando contato. Isso são experiências para a nossa mente aprender. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Esses germes divinos da fraternidade, do amor, da compreensão, do acolhimento, etc. São os nossos potenciais. Então nós não deixamos isso desenvolver porque talvez o egoísmo asfixie esses germes divinos. O orgulho, a vaidade, etc., vai matando, sufocando estes germes. E veja que a todo momento nós somos convidados a desenvolvê-los, né? Esses estímulos são constantes em várias situações. Sufocar-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrar a órgãos para a vida nova, que eu estava falando no começo.
Se o indivíduo não abre a cabeça, se ele não muda os seus conceitos, ele chega na vida espiritual e não entende o que está acontecendo. O Leon Denis fala que conforme a concepção de vida que nós temos, nós vamos nos comportar como tal. Não é? Então, se nós ampliamos bastante essa concepção, aí nós começamos a ver mais detalhes. Veio uma imagem, alguém aqui mexe com o mapa Google? Às vezes você entra, quando você está muito longe, você vê as avenidas, ruas, rodovias, só que conforme o tamanho que você está, você não consegue ver o nome, não aparece o nome da via, ou da rua, ou da avenida. Quando você aproxima, você começa a ver o nome da rua. Se você aproximar mais ainda, você começa a ver os contornos das casas, tudo, dos detalhes, não é? Então, quanto mais nós ampliarmos as nossas consciências, mais a gente enxerga. Nós, nesse estado, vemos um pouco nebuloso, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, a pessoa difícil que está ao nosso lado, nós enxergamos só esse ângulo. Só esse ângulo, essa pessoa é chata. Se você aprofundar bem, você talvez veja naquela pessoa o filho do passado. Não é? O filho do passado, o amigo, enfim, alguém que foi muito caro para nós. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou, como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambulava à mercê de impetuosos tufões. Eu acho que essa última fala do André Luiz aqui é bem chocante, não é? Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. É uma síntese de tudo que ele falou, que ele vivenciou, e do convite que ele faz para nós, para não acordarmos tarde demais, né? Acordar mais cedo. Bom, nós temos ainda alguns minutos. Vocês querem fazer colocações, objeções, acrescentar? Vamos por vez, por favor. Eu queria perguntar, em relação a você falar da família, sim, me ocorreu, me veio as pessoas que não querem ter filhos. E aí a família não se perpetua. Funciona assim. Então, mas aí que está, né? Se a gente vai pensar do ponto de vista terreno, às vezes a coisa parece sem lógica. Do ponto de vista espiritual, isso pode fazer parte de um planejamento, de um plano, né? Então aí você veja, aí a conjugação, né, do plano, foi feita uma programação no plano espiritual, só que aqui você tem os seus desejos. Ah não, eu quero constituir uma família, e aí você não consegue, e aí vem a frustração, aí começou a prova. Eu quero que quero, vai fazer tratamento, vai tomar vacina, vai fazer de tudo, e não consegue. Olha a prova. Mexendo com a pessoa. No passado talvez a pessoa pôde, ela abortou, ou desdenhou, pensou em mais em outras coisas, teve até filho, mas pensava mais em outras coisas, carreira profissional e tal, e os filhos ficavam lá, né? Então aí a gente vê como dizer, puxa vida, a convergência das coisas, né? Agora, quando a pessoa passa, quando ela supera a prova, ela pode ficar grávida, que nem um caso que eu estava vendo no consultório. A pessoa quer ter filho e não consegue. Tomou vacina, fez um monte de coisa, desistiu, aí adotou uma criança, aí ela ficou grávida. Geralmente acontece isso, temos vários casos. É muito interessante, né? A pessoa sai porque quando ela adotou, ela expandiu o amor dela. Ela saiu do egoísmo. Eu quero, às vezes é uma coisa egoística.
ela expandiu, aí ela pode ter superado a prova da restrição. Muito interessante isso, né? Meu Mário, aconteceu comigo assim, eu fiquei 2 anos tentando engravidar, e eu não engravidava. Era sempre uma frustração. E eu guardava as roupinhas de bebê antes de engravidar. Eu tinha uma mala gigante de roupa de bebê. E aí eu fiquei um pouco frustrada, vou deixar pra lá. Eu doei. Na época eu estudava no nosso lar. Ali na Duarte de Azevedo, né? Mas não conhece. Aliás, eu trabalhava lá, então a minha amiga Alda doa, aí eu doei tudo. 1 mês depois eu fiquei grávida. E assim, eu ganhei triplo, tudo. Então eu aprendi que as coisas não são do nosso pé. É que a gente é preparado. E era lindo, assim, porque eu fazia curso na época e as minhas amigas viam meu filho na sala, sabe? Nossa, foi assim. Hoje você falou, eu lembrei agora. Eu doei um monte, assim. E ó, tome roupinha de bebê depois. Então, o Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala dessa necessidade de educação que nós temos que ter, de perceber a relação entre causa e efeito, que nós estamos condicionados a ver só os efeitos. Então aí a gente faz uma leitura mais ampla, né? A gente sai daquele limite angustiante e vê que aquilo tem uma representação maior, tem um significado maior. Mais alguém? Posso perguntar? Pois não. Não, tem uma, não sei se você vai falar, estou lendo agora uma tese de doutorado chamada Ciência do Início da Vida. Não conheço. Então, me lembrei agora que você falou algumas coisas nesse sentido, que fala da concepção, mas o fato da concepção mesmo, do zigoto, lá, das células. Se a mãe e o pai, eles estão numa conexão boa, esse bebê vai ser gerado de uma forma legal. Se na concepção foi uma concepção ruim ou pensamentos negativos, alguma coisa assim, essa criança vai desenvolver no decorrer da vida problemas. Então, vai nascer problemas psiquiátricos, várias coisas nesse sentido. Interessante. Então, você já leu Missionários da Luz? Leia, porque tem um caso assim. Como que é o caso? O pai, ele foi assassinado pelo filho que vai reencarnar. E quando o filho que vai reencarnar se aproxima da mãe, quando o reencarnante se aproxima da mãe e do pai, aí ele provoca o aborto. Por quê? Porque o pai, ele foi assassinado. Então a aproximação do filho evoca as lembranças do assassinato. E começa a vir as ideias tormentosas do assassinato. Olha só. E aí há toda uma alteração. Então os benfeitores têm que trabalhar na reconciliação do filho com o pai. É aí, gente, que às vezes eu chamo de parasocialização. Vocês sabem o que é socialização? A socialização, quando a pessoa reencarna, ela vai aprender com seus pais, na escola, com os amigos, o conhecimento social, as crenças, valores, costumes, tudo, cultura, né? Socialização. A gente aprende as coisas do mundo, é a socialização. Nós somos socializados, por exemplo, se você vai entrar numa empresa, você tem que ser socializado naquela empresa, você tem que aprender a interagir com outras pessoas. Então, existe uma parasocialização. Que parasocialização? O reencarnante, antes de reencarnar, ele vai conhecer aonde ele vai reencarnar. Então, isso é uma parasocialização. Ele vai, às vezes, conhecer o grupo familiar, o meio social, tudo isso, antes de reencarnar. Né? É interessante, porque ajuda na aproximação. E olha, o trabalho dos benfeitores para fazer essas aproximações é muito grande. E depois, quando ele reencarna, ele tem alguma lembrança assim no inconsciente? Ele traz. Agora, você imagina o que acontece. Quando ambos estão juntos,
é aquela coisa de animosidade entre pai e filho. Aquela, sabe? Olha só que interessante isso, a mistura, a mescla de amor e medo ou raiva. Amor e medo ou raiva. No caso dele era medo. O pai tinha medo, porque o filho foi assassino dele na vida passada. Não era filho, era amigos. Então, essa mistura, nós não temos esses sentimentos dúbios dentro de nós, amor e ódio. Por exemplo, quando você está perto de uma pessoa, às vezes você fala, eu queria estar longe, por que essa pessoa não está lá no fim do mundo? Aí quando ela vai trabalhar, aí você sente falta. Aí queria estar perto, mas quando ela vem, você quer. Então é amor e ódio. Seria a carga de energética. Sim. Muito forte. Então, você pega mães que vai fazer o quê com o filho? Vocês viram aquele vídeo que está no Facebook, que eu acho que é na Coreia, pelo jeito, que a mãe fica surrando um bebê que não tem 1 ano. Ela bate no bebê de todos os modos, tapa na cara, na boca, no corpo, ela pega um negócio e fica batendo na criança. Isso, e ainda tem os casos mais graves. Então, o que essa mãe sente? Então, são lembranças do passado. A relação delas foi muito tempestuosa, por isso que eles não se suportam, né? Agora você veja, o esquecimento está segurando as pontas. E aí nós queremos lembrar, né? Assim, de vez em quando a gente tem as crises, né? Não, eu tenho que lembrar. Se eu soubesse, a minha vida seria diferente. Não é bem assim. Porque parece que a gente vai ver uma cena cinematográfica, linda, né? Com música de fundo, tudo isso, né? E não é, só que tem aquelas cargas emocionais terríveis, as lembranças angustiantes que a gente não suporta. Então, o esquecimento está fazendo um trabalho reparador. Porque enquanto eu me esqueço, olha só a força da sociedade, aí eu vejo a cultura. Quando nós reencarnamos, nós entramos numa cultura que tem regras. Que regras? Regras de boa conduta. Você deve falar bom dia, boa tarde para os outros, você não pode roubar, você tem que comer de boca fechada. Estas regras nós vamos aprendendo. Então, a regra também consta, você deve amar os seus pais, deve respeitar os mais velhos. São regras, são scripts que o indivíduo vai entesourando, que quando ele está de frente do desafeto, estas regras vão de alguma forma ajudá-lo a interagir. Eu sinto ódio, mas eu tenho regras de boa conduta. Eu tenho que aprender a me controlar. Olha que coisa fantástica. Seria o freio, né? Então, as regras sociais, às vezes que são, assim, em alguns casos são severas, elas podem ser muito úteis, né? Como algumas vezes alguns pais rígidos podem ser muito úteis. Você pega um psicopata, não, psicopata não dá. Você pega uma pessoa muito rebelde, muito maldosa, ela precisa de um pai, de uma mãe de mão de ferro, para ajudá-la a se conter, porque senão ela repete o passado. Então, isso está funcionando aí nas nossas relações interpessoais. Aquelas pessoas que são difíceis, mas nós temos que aprender a conviver com elas. Essa mesma regra não tem no mundo desencarnado? Tem. Essas regras sociais? E como? Então, teoricamente, a gente já é estimulado para isso. Sim. Não é uma novidade que tem que ser desenvolvida. Não. E outra coisa, como eu estava fazendo uma citação aqui da Cris, então o que acontece? Aqui no mundo físico, às vezes nós queremos quebrar a regra. Nós queremos fazer do nosso jeito. No mundo espiritual, antes de reencarnar, a pessoa pede: por favor, não me quebre as regras. Ponha disciplina em mim. Isso acontece no livro, aqui nesse livro Nosso Lar, a Laura, onde o André Luiz está hospedado. Um dia, a Laura, junto com os filhos, os familiares, recebem o marido que está encarnado. O marido aparece lá, materializado, né? E ele, em determinado momento, fala: não, o que é que ele fala? Não sejam complacentes comigo, alguma coisa assim. Sejam severos.
Porque se tiver moleza, ele repete. Então ele quer disciplina. Então quando a pessoa está fora do corpo, ele sabe o que precisa. Quando nós estamos aqui, nós queremos moleza, porque aí a gente se compara com os outros, a gente vê a moleza de algumas pessoas e nós queremos igual, e aí a gente pode repetir. Então, aí sim, por exemplo, aqui, quem de nós talvez não queira uma boa grana, ter um salário bem alto? Provavelmente no plano espiritual a gente pediu, olha, limite os meus ganhos porque eu sei como eu sou. Limite porque eu sei que eu vou aprontar. Né? Só que aqui a gente vê um amigo, um parente ganhando legal, nós queremos também. Mais alguém? Que silêncio. Então, o silêncio é uma eloquência, né? É que o pessoal já está com sono. Sabe o que eu lembrei? Tem um capítulo do André no nosso lar, quando o André Luiz quer uma audiência. Sim, com Clarice. Eu lembrei desse momento quando você falou disso, porque como ele era um médico bem conceituado, né? Yeah. E ele achou que lá ele ia ser logo atendido. E o mentor que estava do lado falou, não, André, calma. Tá vendo aquela fila ali? Aí ele, não, mas é muita gente, eu não posso pegar essa fila, né? Ele se achava na mesma situação da André. Ele até, aqui não existe essa... ele tem uma palavra difícil que é verdade. Então, assim, ele foi um pouco arrogante até lá, né? Porque ele achava que ele ia chegar lá, ia ser logo atendido, e aquelas pessoas tão simples iriam ficar para trás. Então, é um aprendizado, é muito forte esse capítulo. São os papéis que nós estamos identificados. A gente chega lá que é totalmente diferente, né? O quê? Eu fui general, eu fui médico, fui isso, fui aquilo. Né? E nós estamos vivendo uma época assim, bem acentuada nisso. O país, ó, o planeta, acho que está passando por um momento de transformação muito grande, inclusive no nosso país. Na parte profissional, na parte social. Sim. Eu trabalho com muitas pessoas, sou manicure, mas eu percebo muito isso. Pessoas que têm um alto nível de profissão, elas não estão mais aceitando que as pessoas que não têm tanta escolaridade estão buscando um outro caminho de profissionais de outros países. Mas eu acho que isso é natural. O país mesmo querer evoluir um pouco. Mas tem pessoas que não aceitam isso. E é um sofrimento isso, só por ser humano, eu acho. Bom, gente, acho que terminamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você acha que a morte ontem do Eduardo Ramos significa alguma coisa para a sociedade? Significou? Tem algum sentido? Olha, é uma coisa que não tem neutralidade nisso, né? Tem um reflexo. Como a morte do Tancredo também teve um significado aquilo lá, né? Será que isso pode mudar a história? Não sei, mas eu acho que tem alguma coisa aí. Isso reflete na sociedade, nas coisas aí que estão prontas, como pode mudar, mostra que pode mudar tudo, né? Abaixa um pouco a nossa arrogância. Eu acho que tem alguma coisa aí, sim. Mais alguém? Então, muito obrigado, boa noite para todos vocês. O nosso próximo do André Luiz? Na semana que vem, tá? É porque tem algumas vezes que muda. Então, segundo capítulo do André Luiz. Boa noite a todos, boa reflexão, obrigado a todos vocês.